Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, depende de quando você está vendo. Eu estou aqui com a minha amiga e ídola, dona Carissa Vieira. Olá! Do canal Carissa Vieira. Eu sou uma pessoa muito criativa na hora de botar nomes, títulos, não é mesmo? Estamos aqui para falar de Bacurau. É um dos melhores lançamentos do ano! Esse filme do Caio Mendonça Filho, com certeza um dos filmes brasileiros que as pessoas estão querendo ver esse ano, e um filme que tá aí gerando discussões, deixando o pessoal ansioso para ver. E eu, conterrâneo de Carissa, 2 pernambucanos, 3 na verdade, contando com o Juliano Ornelis, que dirige o filme. E é isso, gente, então a gente vai começar uma discussão aqui sobre o filme. Antes da gente começar, se inscreva no canal, ative o sininho para vocês verem mais vídeos meus. Deem like, compartilhem, recomendem. E quando terminar esse vídeo, vão lá no meu canal que tem vídeo meu com o Diego falando sobre Bacurau também, mas uma outra forma de ver o filme. Uma outra pegada. É. Então é isso, gente. Veja o vídeo. Então, Carissa, eu quero saber de você, pra gente começar. Qual que é as suas expectativas para Bacurau? E ao ver o filme, qual a ideia que você acabou fazendo dele? É engraçado porque eu não sabia exatamente sobre o que era o filme. Eu sabia que tinha lá uma pegada western e era uma coisa muito engraçada porque eu queria saber o que raios era Bacurau. Porque assim, a gente tem lá em Recife um jeito de chamar o último ônibus que sai de Bacurau. Até meu amigo que tava vendo o filme comigo, ele é de Recife, e aí no meio do filme a gente vê, sabe, que é o nome da cidade, é ele. Nossa, quer dizer então que Bacurau não é aquele último ônibus que a gente pega? Ele não usou essa referência. E que triste. Mas então, tem toda uma coisa do pássaro, na verdade. Isso. Eu não Pássaro, sabia... não passarinho. Não passarinho, pois é. Eu não sabia muito o que esperar do filme, eu só imaginava que seria alguma coisa diferente do que o Kleber tinha feito antes, até porque ele não tá dirigindo sozinho, então a gente ia encontrar uma direção um pouco diferente, e eu sabia que ele ia voltar um pouco mais para as coisas dos curtas que ele tinha feito, que ele ia pegar essa coisa meio distópica que ele já tratou em Recife Frio e tal. E na verdade, o filme me agradou mais do que eu imaginava. Olha aí. Eu achava que eu ia gostar, mas eu não imaginava que eu ia gostar tanto. Eu acho que ele traz questionamentos muito interessantes, que ele consegue construir uma narrativa que não é uma construção de personagem, é uma narrativa de conjunto, de ensemble. Como é que eu posso dizer isso em mosaico. português? Enfim, é bem bizarro, tá? Eu não consegui lembrar como falar o negócio em português, mas enfim. É isso, ele tem várias figuras ali que são importantes dentro da narrativa, sem ter uma figura só que vai ser central, digamos assim. Exatamente. E eu acho que ele constrói isso muito bem, ele consegue ir mostrando como, na verdade, Bacurau é o centro daquilo tudo. Aquela cidade e as questões daquele lugar e do que vem de fora para aquele lugar. E eu acho que é um filme muito mais interessante quando você assiste sem saber muito sobre o que ele é, o que ele trata, do que quando você vai já sabendo muita coisa, porque é legal essa sensação de descoberta, sabe? Porque durante o primeiro terço do filme você não sabe o que é que tá acontecendo naquilo ali. Exatamente. E aos poucos você vai entrando dentro daquela narrativa, daquela vida, daquela região, daquelas pessoas, e vai conseguindo realmente mergulhar naquele espaço, ao mesmo tempo que você consegue ter afastamento suficiente pra entender as críticas que ele tá fazendo, sabe? As críticas, inclusive, talvez a você, sabe? A você como brasileiro, como pessoa talvez branca brasileira. Talvez do sul, talvez do sudeste. Quem sabe. Então assim, é por isso que eu disse, depende da pessoa. Talvez você não seja o foco de crítica, mas talvez você seja. Talvez você então, seja. É interessante como ele consegue te fazer mergulhar na história e ao mesmo tempo ter aquele afastamento em alguns momentos pra você. Peraí, olha, pegou pesado em mim,
sabe? Perfeito, perfeito. Então, eu concordo com tudo que você disse. O que eu achei interessante, como foi a minha reação com o Bacurau, antes e depois. A Carissa estava ansiosa, tava querendo ver. Eu tava muito ansioso. Eu sou muito fã do cinema do Kleber, eu gosto demais. Eu já sou fã de cinema brasileiro, assim, naturalmente, assim. Sou muito fã do Kleber. Acho ele um dos grandes realizadores do cinema brasileiro atualmente. Talvez o nome de maior importância do cinema brasileiro hoje, né? Tanto é que você vê esse filme levando várias pessoas pro cinema, fazendo uma coisa que é muito rara e difícil do cinema brasileiro conseguir por causa de questões de distribuição, de marketing, por aí vai. E aí eu fico muito feliz com isso. E eu já tava querendo ver esse filme porque eu gosto muito do trabalho do Kleber, eu gosto de praticamente a maioria das coisas que ele fez, assim, todos os longas, amo os curtas também. E também gosto muito, a persona dele é uma persona que eu acho muito legal, assim, não sei o quê. E aí eu tava muito ansioso, também fui ver o filme, não sabia de nada, vendo por alto, que é uma história de uma cidade, não sei o quê, mas não sabendo no geral. E a minha sensação de ver o filme foi a seguinte: você vai vendo o filme se construir, o filme apresentar aquela cidade, apresentar aqueles personagens, apresentar aquela vida naquele lugar, aquela vida que ao mesmo tempo uma vida utópica, porque é uma cidade muito diversa, é uma cidade em que o povo é muito unido, tem uma união muito grande do povo. Eles vivem um Brasil progressista. É bem interessante quando você pensa que ele coloca numa cidade nordestina. Acho que de fato a cidade fica, pelo jeito que ele coloca no filme, ela fica no sertão de Pernambuco. Isso. Apesar de não ter sido gravado no sertão de Pernambuco, mas até falam de outras cidades pernambucanas que estão acontecendo coisas no meio do filme. E o sertão, onde é difícil chegar, onde é longe, onde eles têm... se a gente pensar no Brasil hoje, é exatamente onde está o maior preconceito das pessoas. O sertanejo, ele sofre preconceito de tantas formas, assim, porque ele sofre o preconceito que o nordestino, de modo geral, eu venho de uma capital, e eu posso dizer que tem gente que tem preconceito simplesmente pelo fato de eu ser nordestina. E o próprio nordestino da capital, ele também consegue reproduzir o preconceito com o sertanejo, achando que ele não tem acesso, ou, enfim. Isso era uma coisa que eu via muito na época que eu fui fazer faculdade, porque tinha muita gente do sertão também, e aí a gente ia vendo que a vida dessas pessoas não era tão difícil, onde tudo era complicado. Essa imagem as pessoas que a gente faz, não estavam né? sofrendo, passando pela seca. Entendi. O tempo todo. Esse então, estereótipo assim, que a gente faz, né? É um estereótipo bem errado. Então, assim, ele consegue colocar dentro desse ambiente que pensar em sertão é você colocar colado um estereótipo ruim ali do lado. Um estereótipo de vidas secas, né? De falta de oportunidade, de acesso, enfim. E aí ele bota uma realidade toda utópica, onde você tem diversidade, onde você tem acesso a muitas coisas, onde você tem diálogos e, enfim, é muito progressista em alguns aspectos. Muito progressista. Então, isso é bem interessante e é uma crítica também a Exatamente, coisa. Exatamente. É muito progressista ao mesmo tempo que ele não se exime de mostrar que mesmo naquela sociedade progressista ainda existe uma estrutura que é maligna, assim. Tipo na cena tem uma cena que uma menina pega pro prefeito da cidade, que a gente entende que a menina vai ser uma coisa de prostituição, né? Ela acaba... porque aliciada. Isso é uma coisa que existe, é uma coisa que acontece em algumas cidades desses lugares, assim, algumas cidades sertanejas, talvez do Agreste, enfim. E aí, assim, a menina, ela é prostituta, porque depois você vê ela dentro da cidade e tal, mas ela não quer ir com ele. Não quer ir com ele, mas ela é obrigada a ir com ele, né? E aí rola, inclusive, a ameaça. Assim, tipo, essa menina tem que voltar. Tem que voltar, exatamente. E voltar bem. E voltar bem, né? Que é a personagem da Braga, a Domingas, que também tem um papel muito progressista também. Tem um papel muito forte, um papel muito feminino no filme, assim. Isso é legal do filme. Então tem essas questões dele ter essa noção da realidade brasileira, da realidade nordestina,
e incluir também uma espécie de crítica e de uma visão progressista que ao mesmo tempo comunica com a realidade e ao mesmo tempo é fabulesca, né? O filme todo é muito fabulesco. E é muito legal como ele vai mostrando isso, desenvolvendo as relações dos personagens. Eu acho legal do filme do Kleber que ele vai mostrando as relações dos personagens e tal, e tá dando falas do passado dele, das relações entre eles e tal, e você vai pegando as coisas aos poucos, assim. Então ele começa a construir esse clima todo. Tem o negócio da menina que chega, né? Que você começa pensando que ela é a protagonista, mas ela não é a protagonista do filme. Que da relação dela com o... Qual que é o nome dele? O Piccoli? Eu não lembro o nome dele, eu sei quem Picote. Pacote, alguma coisa assim. O nome dele vai estar aqui, o nome dele do ator. O ator é Tomás Aquino. Aí começa, aí você vê a relação deles e também tem o negócio do cinema do Kleber, que o cinema do Kleber é um cinema que o sexo tá muito livre, assim, eu vejo, tem uma interpretação muito disso do filme dele. Você vê, tipo, no Aquarius, apesar da Sônia Braga, é um filme sobre uma mulher de 60 anos, né? E o filme é tão junto dela que o filme acaba tentando a sexualidade dela. Mas eu acho que, com naturalidade. Falando do Aquarius, eu acho que é uma coisa extremamente necessária. Não, porque totalmente existe uma necessário. ideia de que mulheres que passaram dos 50, exatamente elas isso. não têm mais sexualidade. E eu acho que, tipo, é necessário que se mostre isso, necessário. sabe? E eu acho que é necessário todo o sistema do Kleber. Eu acho que quando o assunto vai pro sexo, ele acaba tratando de um jeito muito, sabe, normalizado, assim. Que é sexo mesmo, assim, as pessoas transam, as pessoas querem transar, as pessoas sentem desejo. Então tem uma cena que a menina convida o cara pra transar com ela. No Aquarius tem isso, no Aquarius ela tem desejo, ela acaba se encontrando com ela de programa no Aquarius. Tem a vida sexual pregressa dela, assim. Tem uma cena no meio do filme que é uma cena de orgia, que é uma cena filmada como num filme de terror, que tem um negócio do Kleber, de sempre ter uma cena que é uma cena de filme de terror. É porque ele é realmente muito fã de cinema de horror. Muito fã de cinema de horror. Então, assim, ele acaba colocando essas referências dentro dos filmes dele. Que né? tem tudo a ver com esse filme. Tudo a ver. É uma mistura de western com horror. Com horror. E, enfim, um western nordestino de horror. Assim, porque o Kleber é muito fã do John Carpenter. Muito fã do John Carpenter. E nesse filme aqui você vê uma homenagem dele a todo o cinema de John Carpenter, o cinema oitentista americano, assim, de gênero, Sam Peckinpah em construção da violência do Velho Oeste. E ao mesmo tempo, isso que é legal do filme, assim, ele tem essa construção de cinema de gênero. Você vê, por exemplo, a cena que a Karine Telles chega com o cara que tá acompanhando ela também, que eles chegam no bar. Essa cena é uma cena total de western, assim. Total. Das pessoas chegando e do perigo iminente que tá sendo construído, assim. O estrangeiro que chega, a pessoa que não é do local e que ele vai chegar e vai... Tem o estranhamento de quem mora na cidade e tem o estranhamento da pessoa que chega, qual é que é mais perigoso, e entra no bar. E entra no bar. E pede uma bebida. E ele tá conversando do assunto ao mesmo tempo que ele fala desse assunto, você pensa que dentro desse subtexto tá alguma coisa errada acontecendo. E tem uma cena desse filme que o cara tá cantando a violinha, né? E dá um enquadramento nele, e ele tá em primeiro plano, a atendente tá lá atrás, desfocada, e ele tá numa aparência toda vermelha, e cantando, num foco nele. É tipo como se ele estivesse cantando a passagem pro inferno mesmo, assim. Porque a partir daí, o filme entra numa construção de infernal mesmo, assim. Porque já acabou a apresentação dos personagens, e agora a gente vai ver o real ponto que o filme vai chegar, assim. Aconteceu toda essa atmosfera de construção pra você ver o que vai suceder. E o que sucede é que ele pega esse cinema de gênero, esse cinema que ele gosta muito de western, com elementos de terror, com elementos até de ficção científica. Porque o que eu acho legal é que ele pega um gênero tipicamente americano, que é o western, um gênero tipicamente americano, um gênero clássico, que é um gênero... Eu amo western, assim, mas é um dos gêneros mais problemáticos que tem. Em questão de representatividade. Em essência, o western é um problema geral para minorias. Minorias sociais. Em questão de ufanismo, fascismo.
E aí ele pega esse gênero Ele subverte. e subverte esse gênero porque ele vai falar de uma narrativa em que o estrangeiro, que geralmente é o índio, o mexicano, que é o vilão, o estrangeiro nesse caso, que aparece como vilão, é o americano. Os vilões são americanos que vêm higienizar Sim. o povo nordestino, o povo brasileiro, limpar aquela área em nome de um entreguismo. E é engraçado porque, assim, até o final do filme você pensa desse jeito e depois você vai ver que ele dá mais um 360 e vai deixar mais brasileiro impossível, né? Porque tem sempre uma questão política por trás. O filme é muito político em muitos aspectos. É muito político. Mesmo que ele não esteja fazendo... colocando tanto político em palanque e falando especificamente assim, nossa, nosso país tá vivendo um momento assim, assim, eu acho que é o filme menos explícito dele nesse sentido. Sim, assim. sim. Porque em Aquários você tem toda a questão que é algo muito comum em Recife mesmo, a questão da especulação imobiliária e que, assim, esse pessoal tá disposto a fazer absolutamente tudo pra conseguir construir seus prédios e destruir a cidade completamente, assim. Existe até a piada que Recife só tem longa de prédio. Porque, assim, até filmes como Aquários são de prédio. Porque Recifense faz o quê? Filme de prédio. Filme de prédio. Que ótimo. Não, existe. A piada do Recifense com Recifense é que, assim, Recife, o cinema de Recife é cinema de prédio. Ó, bem aprendendo. Mas, assim, o Som ao Redor, ele vai tratar muito da coisa de algo também muito comum lá dentro de Pernambuco, é que existiam os senhores de engenho e eles ainda existem. Eles podem não estar mais sendo senhores de engenho, mas hoje eles são políticos. Então, assim, ele trata dessas questões estruturais e nos outros filmes é tudo muito explícito. É muito na cara. A crítica tá na cara. Você vê. Aqui. Nesse não. Tem cenas que assim, se você quiser piscar, você pesquisa na hora. Por exemplo, numa cena que os vilões se reúnem no QG deles, que os vilões são comandados pelo personagem do Cree, que é um ator fantástico, que ele tá excelente nesse filme. Tá. Tem uma cena dele com a Sônia Braga, com um momento de atuação excelente dos dois. Não, a Sônia Braga tá maravilhosa. Tá maravilhosa. É uma personagem pequena, mas sempre que ela aparece, ela rouba o filme porque ela representa essa força toda feminina da mulher nordestina, da mulher brasileira, sabe? E é muito engraçado como ela tá se permitindo, inclusive uma coisa que eu gostei muito é a coisa da mulher que se permite envelhecer. A Sônia Braga tem atrelada a ela uma coisa muito forte de sex symbol, né? Símbolo sexual. Gabriela, muito sexualizada. Exatamente. E aí você viu ela fazendo Aquários, que a sexualidade dela é tratada de uma forma completamente diferente. Exatamente. E que eu acho extremamente importante. Exato. E nesse filme, ela não é algo tão latente assim, sabe? Não, apesar de existir e tal. Existe a sexualidade dela. É até bem interessante, né? E é interessante como a sexualidade dela é tratada no filme, assim. Mas não é algo, sabe, exploratório, não, nem nada. Então é muito legal ver que ela tá fazendo um filme, por exemplo, que ela se permite mostrar o envelhecimento. A passagem do tempo que, de modo geral, a sociedade não permite que mulheres envelheçam. Exatamente. É muito legal uma atriz como a Sônia Braga, no momento de carreira que ela está, ter essa virada de carreira que ela teve, né? É incrível, é maravilhoso. É maravilhoso. E aí você tem o Ducree, que é um ator europeu, que faz muito filme americano, não sei o que. É um ator tipo, que faz muito coadjuvante, mas é um ícone, né? É um ator muito de características muito específicas. E aí você, que já trabalhou com grandes diretores, não sei o que, e aí você vê ele nesse filme fazendo vilão. Ele é um estrangeiro que comanda a gangue dos estrangeiros lá, as gangues dos americanos. E aí tá numa cena ele com a Karine Telles e o rapaz que faz par com ela. Os dois são os entreguistas dos filmes, né? Um brasileiro que não tem vergonha na cara e que entrega o país pra os estrangeiros. Literalmente, pega e toma, sabe? É teu. E aí você tem esse pessoal, e esse pessoal se acha acima do nordestino, do negro. Sim, eu acho que é uma das cenas mais interessantes e a gente vai falar mais sobre isso lá no meu canal. No canal dela. Mas assim, é uma cena que mostra muito a realidade brasileira. Mostra muito como funciona a realidade brasileira e
as questões de tipo, tanto raciais quanto sociais. Assim, a pessoa que acha. Que é uma coisa muito engraçada, assim. A pessoa do sul, sem querer falar mal de pessoas do sul, né? Sim. Tenho até amigos que são. Temos amigos que são reais, assim. E aí ele acha que, eu sou do sul, então automaticamente eu sou melhor do que qualquer pessoa do Nordeste e às vezes e sou mais rico ou alguma coisa. E isso nem sempre é verdade. Isso nem sempre é verdade. Mas por quê? Se você vive na sua caixinha achando que aquilo é o interessante, o importante e o resto é lixo, você vai reproduzir esse conceito. Então, o pessoal do sul, que é europeu e tal, né, que tem toda a coisa os italianos, os alemães, enfim, né? Que foram pro sul, e enquanto isso você tem toda uma história de escravos, índios, tem sim colonização branca no Nordeste, minha cidade tem toda uma coisa... E tem suas próprias estruturas de poder e de violência que também estão no filme, né? Sim. Só que são coisas específicas, né? Sim, e aí assim, é muito interessante como ele critica essa ideia do brasileiro que acha que é europeu. Exatamente. Quando, querido, latino. Exatamente. E do brasileiro que almeja ser europeu, que almeja ser americano, estrangeiro, mas quando entra em contato, vai sofrer preconceito, porque pra ele você é latino, então você não é branco, entendeu? Automaticamente você não é branco, você é um iludido que acha que é branco. Exatamente. E essa cena mostra claramente isso, assim. Tanto é que numa cena que fala don't speak Brazilian here, né? Já mostra o desprezo dos caras falando da aparência deles, que não importa o que como eles sejam, que eles sempre vão ser pra eles um bando de macaco, né? Assim, né? E é muito engraçado essa coisa do brasileiro que adora, entendeu? Dar biscoito pro estrangeiro. Ama o idioma do estrangeiro. O vira-lata, né? E não gosta do próprio idioma, sabe? E essa coisa do I don't speak Brazilian, sabe? Porque entra muito o brasileiro, que inclusive tem que aprender o idioma do outro pra ir no país dele falar. Quando o americano, por exemplo, chega aqui, ele simplesmente vai continuar falando o inglês dele e tá tudo bem. Então, assim, é bem problemático a forma como o brasileiro se porta diante dos estrangeiros. Exatamente. E essa é uma das críticas sociais que colocam no filme. Tem todo um subtexto social que você pode pegar. O próprio político. Você pode relacionar ele tanto com um político corrupto de uma cidade pequena no interior, quanto com o político corrupto geral. Tem vários aí. Eu fiz analogia com vários ali. O cara até parece um pouco o Rodrigo Maia, né? Eu acho engraçado isso. E quando fala, vergonha pro seu avô, eu pensei no Aécio. Então se você quiser, você pensa no político corrupto. Sim. E você pensa nesse cara, assim, no político aproveitador que quer entregar tudo pro estrangeiro. Como a gente vê nesse governo, por exemplo, que tá fazendo a farra, entregando tudo pros americanos, né? Sendo Nossa, como é que se fala? Submisso. Tá. Eu tava sem entender. Sendo submisso totalmente, né, ao poder imperialista. Então eu acho legal o Kleber, nesse momento, o Kleber e o Juliano, nesse momento, fazendo uma carta de presença. Isso me lembrou muito o cinema novo, sabe? Sim, é muito engraçado porque o filme me lembrou muito cinema novo, apesar de eu achar que ele não segue os padrões do cinema novo. Sim, exatamente. Sabe? Ele não tem... O Kleber não é o cara, em essência, uma ideia na cabeça, né? Não, é outra câmera na mão, pegada. ideia na cabeça. É outra pegada. Ele tem toda uma coisa de roteiro, de referência de e pensar no que ele vai fazer. Mas em alguns pontos o filme me lembra muito o cinema da época do cinema novo brasileiro. Nesse negócio de pegar, nesse negócio cru, talvez, e nesse negócio de pegar a metáfora e desenvolver uma crítica política em volta dessa metáfora, assim. De mostrar, por exemplo, a resistência. Eu acho que no final o filme é sobre a resistência. O pessoal tava quieto lá, foram mexer com os caras foram resistir. Eu acho que o grande ponto do filme é esse. Quando mexe com a gente, quando atacam as minorias, o negro, o LGBT, o LGBTQ+, quando atacam a mulher negra, quando atacam o nordestino, você tem que responder a isso. E eu acho muito interessante como o filme coloca dentro de Bacurau a quantidade de pessoas negras que tem, é bem grande. Exatamente. Outra coisa que eu acho interessante foi muito diverso. É a questão de tipo,
algumas pessoas importantes de Bacurau são bandidos. Sim. Bandidos mesmo, tipo, tem um matador e tal, gente procurada pela polícia. E eu acho que isso traz uma outra discussão, sabe? Quem são os bandidos dentro do Brasil? Quem são os bandidos? Por que eles são bandidos dentro do Brasil? Será que o bandido é mesmo quem a mídia fala que é o bandido? Ou o bandido é um sistema que cria essa mídia e depois mata os bandidos, assim, e depois extermina e comete um genocídio? E a gente que tá o tempo todo tratando, a gente, eu digo como sociedade, os costumes que são considerados abaixo, como... Não é nem isso, assim. A gente pega costumes de pessoas mais humildes como se fossem costumes ruins. A cultura do humilde como se estivesse abaixo. Mas, de fato, é? Exatamente. Ele deixa vários questionamentos, né? E eu acho perfeito como você pode ler esse filme no Brasil atual. Nossa. Você vê o discurso sendo feito mesmo, assim. A gente tá vendo uma época que, nesse caos desse governo, que esse negócio do bandido, os caras cometem um sequestro no ônibus, não sei o que, são assassinados e você não pensa na estrutura que criou isso. Você não pensa no extermínio que se cria. Quando a gente para e se for analisar, dentro das prisões, o que é que existe? Um monte de gente que às vezes entra ali e nem é bandido, mas no tempo que fica esperando pro próprio julgamento, tem que se tornar bandido. Exatamente. Sabe? E os bandidos no Brasil, todos são negros. Exatamente. Não, e esse negócio da higienização, esse negócio de tentar exterminar uma cidade inteira, como você tenta exterminar uma comunidade inteira de periferia, como você tenta exterminar a população preta e pobre todos os dias, como tá rolando no Rio, mas rola em São Paulo, rola no país inteiro. E aí você vê o entreguismo, como a gente já falou, da submissão desse governo aí. Você vê o racismo, a psicopatia das pessoas que estão nesse papel, como o pessoal do CRI. Tem uma cena excelente que ele tá atirando, né? É uma das cenas no confronto final. Que ele tá atirando, você vê que o cara é um completo psicopata, né? Psicopata, total. Ele sente prazer em matar. Que ele tá... Que ele tem uma indiferença completa a tudo e todos. Então nada importa pra ele, além do que ele tá fazendo. E o final do filme... Isso tá apenas começando, entendeu? Isso tá apenas começando, não vai parar isso. Mas não vai parar isso e tem que ter uma forma de resistência a isso. E eu acho isso legal. As armas que tem no filme são armas que estavam no museu. Porque armas deveriam estar em museu. Deveriam estar em museu. Não na mão de ninguém. Só são pegas para a defesa. Tem uma cena espetacular que é a cena do Viver ou Morrer, né? Que é uma cena total de filme de Velho Oeste, assim, né? De você construir toda a tensão, o filme constrói muito bem isso. A trilha do filme eu acho excelente, assim. Sim. Uma coisa que pra mim o Kleber faz muito bem, ele presta muita atenção, no som. No som, com certeza. Que o som às vezes também, cinema do Carpenter também. Que é uma coisa, é engraçado, assim, também se você pensar, o western tem muita relação com o som. Com certeza. Então, assim, ele pensa, o som dele não é algo que existe pra ajudar o filme. Não. O som dele é parte essencial na construção da narrativa. Também tem elementos, como a gente falou, do cinema novo. Eu me lembro muito dos Fuzis do Rui Guerra, não sei se você já viu. Não, eu sei qual é o filme, mas não assisti. É um filme excelente nesse negócio de cidades invadidas, de ações bélicas na cidade e tal, todo esse conflito social. Sabe uma coisa que uma cena específica me lembrou de Abril Despedaçado? Sim. Porque na verdade é um costume que existia essa coisa de matou alguém da família, a família pega, bota a roupa pra secar e vai se vingar. E quando o estrangeiro ele chega na cidade, ele vê aquelas roupas, ele não entende, mas aquilo é uma forma de resistência, é dizer, você matou o meu, agora eu vou pegar você. Exatamente. Se estendem aquela roupa manchada de sangue, estão dizendo que estão indo atrás. E você pode pensar nisso, tanto no negócio das cabeças, pode pensar tanto no Dragão da Maldade, quanto no Traga na Minha Cabeça de Alfredo Garcia, do Sam Peckinpah. Todo o pessoal aparecendo lá, a violência do filme lembra muito o filme do Peckinpah, assim, essa coisa grotesca, sabe, assim, e muito do nada, sabe, a violência explode.
só explode e estoura, assim. Então é um filme que tem todas essas referências cinéfilas, tanto do Kleber quanto do Juliano, que também é cinéfilo. Sim, total. Os dois estão num casamento muito bom do filme. Tinha, inclusive, minhas dúvidas com isso, assim, ele vai dirigir um filme com outro cineasta, gente, e aí? E deu muito certo. Deu muito certo. As visões casaram. Ele já trabalha há muito tempo também, né? Sim. E é o primeiro longa do Juliano, né? Então, e aí você vê tudo isso, então não é um filme de... é o fetiche brasileiro do cinema americano. Não é isso. Ele pega essas homenagens e conta a própria história com uma mensagem brasileira dele. Com uma mensagem brasileira do que tá rolando não só no Brasil, mas no mundo todo, assim. Sim. Essa onda conservadora, neofascista, de tudo, de ódio mesmo, que a gente vê. Eu acho que o filme acaba, você pensa o seguinte: o que você vai fazer agora? O que você vai fazer? Você vai só ver e olhar e abaixar a cabeça, a destruição, ou você vai resistir a isso? Você vai lutar, você vai fazer alguma coisa? Será que a gente vai ter um levantamento do povo que apanha sempre, das minorias, do LGBT, da mulher, do negro? Pra mim tem sido muito engraçado ver como, de fato, o lugar que ainda tá batendo de frente e resistindo, tá lá no Nordeste. Nordeste, exatamente. Sabe? Inclusive foi uma resistência muito grande durante a eleição. É um lugar que, assim, todo mundo sabe que não gosta do atual presidente, porque, assim, não gosta de modo geral. A rejeição dele é muito grande lá. E ele sabe disso. Isso. E, enfim. Tanto é, né, que a gente vê o que ele fala, politicamente existem né? resistências, inclusive com políticos que eu discordo da visão. Como o atual governador do meu estado, que assim, que desgraça. Mas ele faz parte de uma união contra o governo, Contra o governo. Exatamente. E será que... E eu acho que o filme bota isso. Pra quem é nordestino, vê isso e sente muito isso, eu acho. Mas será que a gente... Eu falo às pessoas que estão aí sofrendo por causa desse governo, as pessoas que são afetadas a isso, LGBTs, negros, mulheres, esse povo todo não pode ver isso e falar, vamos resistir, a união, acho que o filme é sobre isso, a união dos oprimidos, sabe? Sim. Dos oprimidos. Você, ao invés de estar guerreando com a outra pessoa, você tem que perceber que tá na hora de se unir por um mal, assim, contra um mal que tá acabando com todo mundo de uma vez. Um mal fascista, né? E só uma coisa é que pra mim é interessante que esse filme não é do governo Bolsonaro. Exatamente. Ele vem de um outro governo anterior que, assim, nunca pensei que eu ia dizer isso, mas que era menos pior. Com certeza. Apesar do governo Bolsonaro ser o governo golpista e muito piorado, assim, né? O governo Temer. O governo Temer. Mas o governo, não tem nem comparação. Saudade porque não tem o setor. do meu ex. Porque não tem. Saudade da Dilma, né? Saudade da minha ex, mas assim, nossa, não, preferia o vampirão. Com certeza, totalmente. Assim, porque não tem o fator fascista, né? Não tem o fator fascista de perseguição. Vamos entrar nisso. De perseguição à arte, né? Perseguição à cultura e de censura. Então, um filme realmente que vem anterior a esse governo Bolsonaro, assim. Apesar de que é como uma luva pra esse governo, assim. Porque o que a gente vê no Brasil é uma construção de anos que acabou degringolando depois do golpe, o golpe da Dilma, a prisão injusta do Lula, vale isso agora. Então, isso é legal também, porque Bacurau é uma cidade que não tem lei, a lei é feita pelos próprios, assim. Então tem um sentido utópico também, porque a lei é feita pelos próprios, enquanto aqui no Brasil a gente vê a lei obedecendo a interesses que escusos. Não são nossos. Você vê, por exemplo, o Haddad agora está sendo perseguido pelo judiciário, assim. Enquanto vários acusados de direita que realmente são pessoas culpadas, diferente de um caso absurdo, que nesse caso do Haddad, você vê tendo pano passado, sim, sendo protegidas. Então você tem essa relação com esse governo atual. É um filme anterior, que foi feito anteriormente desse governo. Eu acho que você vai ter duas leituras disso. Ou você pensa que é um fechamento para uma era do cinema brasileiro, assim, de um período, assim, e agora a gente vai ter um período de treva. O período de treva a gente vai ter de qualquer jeito, assim. Já estamos no período de treva. É o início. Mas eu acho que também tem um olhar um pouco mais esperançoso disso. Ou talvez de você pensar que talvez Bacurau dentro dessa resistência à censura e é uma coisa reacionária e moralista e com discurso de ódio, de preconceito contra a arte,
talvez ele seja uma primeira amostra de um caminho que a gente pode seguir. Eu agora no acho, cinema. ao mesmo tempo que... Eu Como o penso cinema seguinte, novo foi. Bacurau vem de um processo que existia Funcultura, Tudo lei de cultura. incentivo à cultura. Então, assim, pra mim a grande preocupação é... Pernambuco tinha um maior incentivo ao cinema do país, dava muito dinheiro para o cinema e para todas as formas de produção audiovisual, incluindo games, assim, sabe? Então o Funcultura, ele permitia disseminação do audiovisual de várias maneiras, inclusive, tipo, cineclube, enfim, e produções de filmes como esse. Obviamente, assim, o Kleber consegue captar de outras formas, é um filme que tem coprodução, a mulher dele é francesa, produtora, e ele tem como conseguir captar recursos de outras formas. Tem grandes nomes como a Globo Filmes e etc. Pois é. Mas assim, pensar no cinema, é um cinema que, ok, ninguém quer ser taxado de, cinema pernambucano. É cinema, pronto. Sim. Mas querendo ou não, vem de uma leva de filmes de Pernambuco que tem muito a ver com as leis de incentivo. Com o Funcultura, que dava esse dinheiro. Perfeito. Esse ano foi o primeiro, o dinheiro existia e ele não foi liberado. E é verdade, o dinheiro existia e ele não foi liberado. A partir disso, um monte de gente se vê precisando encontrar formas alternativas de fazer cinema. Exatamente. E, óbvio, Pernambuco tem uma cultura muito forte do que se chamam de cinema de brodagem. Assim, que tem um lado positivo e um lado negativo, virou estudo já isso, e enfim, não vou entrar nos méritos negativos do cinema de brodagem, mas o mérito positivo é: você é meu amigo, eu sou sua amiga, a gente não tem grana, o que é que a gente faz? Eu te ajudo no teu, você ajuda no meu, e aí todo mundo cresce junto. Entendi. Então, assim, as pessoas criam amizades e são essas pessoas que vão trabalhar durante muito tempo. Isso produz filmes. Só que filme gasta dinheiro. Exatamente. E aí é uma preocupação, obviamente, se, tipo, basicamente 80% do dinheiro da produção de cinema do estado é cortado. Exatamente. E como é que esse cinema vai conseguir sobreviver? Obviamente que a gente tem um histórico dentro do país de resistência cinematográfica. Então, assim, eu não acredito que o cinema brasileiro vai morrer. Não. Eu não acredito, inclusive, que pessoas como o Kleber, por exemplo, ele vai deixar de querer fazer filme, ele vai deixar de peitar o governo e vai fazer os filmes que ele quer. Mesmo que pra isso ele tenha que sair do Brasil, mas ele vai continuar. Acho que a preocupação, inclusive, são pessoas que eu tô começando não tem tanto recurso também, né? Assim, tipo, imagina, eu tinha um projeto pro Funcultura, eu não pude colocar. Sim, eu não tenho esse dinheiro, eu não tenho como fazer. Exatamente. É isso. Mas assim, num governo como esse, que tá dizendo, inclusive, assim, a censura realmente começou e tá dizendo, falaram, não vai. Filme LGBT, filme de pessoas negras, então não tem espaço pra essa, ele tá cortando. Ou com juízo de valor doente, né? Você vê esse negócio da Bruna Sufistinha, né? Um juízo de valor completamente doente do cara, sabe? Pois é, e aí assim, é preciso descobrir novas formas de captar recurso pra fazer filme. Exatamente. Obviamente, é um sopro, sabe? É um raio de luz pensar, por exemplo, que o que tá acontecendo com o próprio Bacurau. Que o filme não estreou ainda. A pré-estreia dele teve lá, foi pra Gramado, e na mesma madrugada teve o Noitão aqui. No dia seguinte ele teve estreia em Recife, em São Paulo, em várias cidades, Rio de Janeiro, enfim. E ele conseguiu lotar vários lugares, as sessões ficaram realmente cheias, ao ponto de abrirem outras sessões pro próximo final de semana. Exatamente. E, enfim, isso é um filme nacional. A gente tem muitos problemas com a distribuição dentro do nosso país. Então, assim, é incrível pensar que um filme nacional consiga lotar salas de cinema numa época que as pessoas estão dizendo não à arte. Não à arte, exatamente. Que o governo tá dizendo não à arte. De perseguição à arte. E aí, talvez, inclusive, esse movimento do público seja exatamente pra dizer assim: eu tô indo porque eu acredito na arte. Porque eu acredito no cinema brasileiro, porque eu acredito na arte brasileira, porque eu acredito no audiovisual brasileiro. Então, assim, é muito sombrio pra quem trabalha com audiovisual de modo geral. Demais. É muito preocupante. Nós dois somos formados em cinema. É muito preocupante. Muito. Você fica desesperado, né? É bem desesperador. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vê esse tipo de movimento, a gente pensa assim: a gente precisa encontrar novas formas. E continuar, não desistir. Acho que é isso, não desistir. A gente tem que encontrar outras formas e não desistir. Eu acho que o filme, isso é legal.
Eu tô ficando arrepiado falando isso, né? Eu fiquei bem emocionada. Porque o filme, ele tem... ele acaba com uma mensagem pro audiovisual brasileiro. Esse filme empregou mais de 800 pessoas, entendeu? De todos os tipos, não só atores, né? Mas ele fala lá, né? Dos do motorista gerados. até. E, gente, se você já teve um set de filmagem, você sabe que isso é real. Exatamente. Do que o cinema, o audiovisual brasileiro gera de emprego, de coisa, de renda. E ele mostra isso, ele mostra esse respeito a esse trabalho. E é muito importante comentar, porque assim, é um filme fora do eixo Rio-São Paulo. Exatamente. É muito importante falar desses mais de 800 empregos de pessoas que, de modo geral, estão fora do eixo Rio-São Paulo. Exatamente. E assim, querendo ou não, assim, eu entendo que talvez pra muita gente, o curso que eu fiz lá em Pernambuco tinha um monte de gente de São Paulo, de Curitiba, e enfim, por causa desse movimento do cinema que é feito, produzido lá em Pernambuco, mas assim, não tem tanta produtora como a gente vai encontrar no Rio de Janeiro. Ou em São Paulo. Sabe? Então, assim, é uma quantidade de emprego que é muito significativa. Assim, é muito significativa mesmo. Tem muita gente de audiovisual no Nordeste. Eu vou falar de Nordeste de modo geral, mas assim, a minha experiência é dentro de Pernambuco, é dentro de Recife especificamente. Precisando de emprego, tem muito ator bom precisando de emprego. Então, assim, ver o cinema gerando tanto emprego e ver gente que eu conheço e saber que essas pessoas tiveram emprego por causa desse filme é muito importante, é muito emocionante, sabe? Com certeza. Assim, sabe a história do meme? Ai, Gabi, só quem passou sabe. Pois é, assim, só quem passa sabe. Só quem passou sabe, exatamente. Assim, então, é importante, e é importante que as pessoas, que o público de modo geral, que as pessoas que não estejam dentro do setor, elas apoiem, isso. Porque... É bom ver o boca a boca, o que o boca a boca sobre esse filme gerou, toda a vibe, tudo que aconteceu antes, previamente foi se construindo até gerar esse interesse todo das pessoas por esse filme, né? Acho que isso vem desde uma coisa que aconteceu lá em Aquários, talvez um pouco antes com o Sol ao Redor, foi indo, e aí gerou outros acontecimentos, como boca a boca, Cannes também foi muito importante. Pra o Kleber, pro cinema do Kleber? O cinema do Kleber e pra gerar, eu acho que esse interesse das pessoas por esse filme, assim. Lógico que o filme ser premiado em Cannes, não sei o quê. Eu acho que tem toda a coisa do Aquarius, da perseguição ao Kleber, gerou muito. Política, gerou. Ele ainda tá sofrendo muito por causa dos filmes. Gerou um holofote que acabou se construindo e foi um dos motivos que aconteceu um negócio muito bom, né? Rapidamente falar do elenco, a gente já falou do Cleber, da Sina Braga e tal. Queria falar que todos os atores, assim, a maioria atores desconhecidos, e tem o Silvério Pereira também, sim, que faz o líder dos. Não são bandidos, mas o que a gente falou também. E eu achei que legal que são tipo cangaceiros modernos. Nossa, sensacional! Sensacional, que tem a ver também com o cinema do Glauber Rocha também. Sim. Acho que é uma das coisas que mais me puxa pro cinema do Glauber. Assim, essa coisa desse pessoal que vai pra Bacurau, que eles são, tipo, eles vivem em outro espaço e aí eles precisam ir pra cidade pra ajudar o povo da cidade a se livrar desse pessoal, assim, que tá atacando e matando as pessoas da cidade. E eles têm toda uma figura de cangaceiro realmente... Cangaceiros da tecnologia. Da tecnologia, cangaceiros desse século. Isso é muito legal, os atores todos uma sinergia muito boa juntos, toda uma química, você sente mesmo que eles fazem parte do mesmo ambiente. Os atores estrangeiros, muito bom também. Tem a Karine Telles, que tá se consolidando como acho que é a atriz do cinema brasileiro atualmente, assim. Ela tá ficando bem conhecida. Né? Ela é excelente, assim, e ela tá muito bem na participação pequena, mas muito boa também. Tem isso também. A menina que faz a que surge, né? A primeira que volta pra cidade. Muito bom. O que faz o pai dela, achei muito bom também. Sim. Agora, não sei porque do nada me veio aquela coisa, a gente tá um psicotrópico muito louco. Muito louco, é muito bom. E o que quer dizer esse psicotrópico? Essas mensagens que o filme deixa, né? O que isso quer dizer? Também que é o negócio
do negócio avançado da cidade, esse progressismo todo, assim. É muito legal, é muito legal como ele junta esse pessoal todo. Faz como você falou, é um filme assemble, né? É um filme de mosaico mesmo. Não tem um protagonista no filme. O protagonista é a própria Bacurau, assim. Sim. O protagonista é Bacurau. É Bacurau, e o que acontece, isso é legal também, que todo filme do Kleber tem algum espaço que é muito importante, né? No Aquarius é o apartamento da Sônia Braga. Sim, que as pessoas vão até lá hoje pra tentar tirar foto do Aquarius, que não é Aquarius. No Som Redor é a Rua, né? Sim, que é lá em Setúbal. Que a família do coronelismo é dona da rua, né? Então rola isso também, é bem importante. Recife Frio, Vinil Verde, sempre tem um objeto que é muito importante pro cinema dele, assim. E é muito legal como ele junta tudo isso e dá essa face pro Brasil, pro cinema brasileiro. Eu fico muito feliz em ver Bacurau fazendo esse sucesso todo. É um filme que merece muito ser visto, revisto, falado, debatido, edutado. Eu acho que daqui a uns anos vai ser um filme que a gente vai ver que, até deixando qualidade de lado, apesar de ser um filme excelente, assim, a gente vai ver a importância dele pro cinema brasileiro. Acho que isso já tá marcado. Eu acho que a época foi muito, assim, providencial. Com certeza. O peso do filme. O peso do filme. Como ele une essa coisa do estrangeiro e do brasileiro também, que é um negócio já falado e que pega muito, e como ele une todos esses temas, essa brincadeira com o tema de gênero, essa coisa narrativa, técnica do Kleber, como isso tudo anda junto pra fazer um filme tão especial como esse. Eu acho que eu colocaria ele ali em pé de igualdade com Aquarius. Eu gosto muito de Aquarius, eu gosto muito do desenvolvimento da personagem da Sônia Braga por muitas razões, e além de tudo eu acho que incrível. A discussão sobre a especulação imobiliária dentro daquela cidade é muito forte. Eu acho que a Sônia Braga talvez é uma das grandes personagens do cinema brasileiro todo, assim. Eu também acho. E eu acho que eles ficam de igual pra igual, porque assim, eu acho que são obras extremamente diferentes, que falam de questões diferentes. Eu gosto muito de filme de desenvolvimento de personagem, sim, mas eu acho que isso, de estudo de personagem, mas eu acho que a construção do Aquarius, do Bacurau é muito bem feita, e ele tem personagens muito interessantes e que constroem esse personagem maior que é a própria cidade. Exatamente. E eu gosto muito. O Som ao Redor, eu gosto do filme, mas eu tenho... Eu sei que muita gente ama, eu sei que tem gente que acha que é o melhor filme do Kleber, pessoalmente eu não acho. Então, pra mim, eu acho que é parecido com a Carissa, até só mudaria porque eu acho que o Bacurau tá quase pé de igualdade com o Som ao Redor, assim. Sou apaixonado por Som ao Redor, é um filme que eu vi, me pegou muito, assim. Você sabe essa experiência que você tem, você fica meio vidrado que você vê? Sei. Eu acho que o Som ao Redor foi bem assim, porque eu acho incrível como o Kleber constrói todo aquele ambiente, as relações sociais, familiares, até de sexualidade paternalista, sabe? Das relações entre o homem e a mulher, a gente falou da questão de sexo, né? Apesar da Maeve Jenkins, né? Sim. Como a mulher corresponde ao sexo, né? Como você lida com pequenas opressões no cotidiano, que vão virando opressões muito maiores, né? Eu entendo, porque assim, eu acho que é um filme que tem certos elementos dentro dele que podem incomodar muito, assim. Um deles eu acho que é o filme mais panfletário do Kleber, assim. Em questão dele ser o filme mais que o discurso dele tá na cara mesmo, assim. Sim. Eu acho que é dos longas, né? Do geral, talvez, eu acho, assim. É engraçado porque um dos meus filmes favoritos do Kleber, que tem gente que não gosta, é Recife Frio. Eu amo Recife Frio. Esse filme eu acho uma obra-prima até, inclusive, assim. E o Som ao Redor tem muito disso. Dele unir esse discurso todo que eu tô falando, essa coisa política do filme, eu achei, e ele cria uma atmosfera que te deixa mal naquele ambiente, sabe? Você fica, o que tá acontecendo? O que isso vai dar? Que é um negócio muito Bacurau, o que isso vai dar? Só que de um jeito muito diferente. Onde isso vai chegar? E você fica imerso naquilo de um jeito, de trabalho de som incrível também, o jeito que ele filma, que ele entra naquele ambiente e tal, é incrível. Aquarius é tudo isso que você falou, acho Aquarius um filme impecável também, amo. Até por causa, eu acho que ele também faz uma metáfora política muito inteligente, né? Você pode fazer várias associações do filme. Será que a personagem de Sônia Braga também é uma metáfora para Dilma, né? Uma mulher que teve câncer, que está sendo expulsa de casa. Eu acho que a personagem da Sônia Braga ela tem muitas questões, inclusive porque ela não deixa de ser
uma mulher privilegiada da Zona Uma Sul. mulher que mostra isso perfeitamente na Entendeu? cena com a empregada. E eu acho que essa é uma questão que muita gente esquece. Da esquerda da mas Zona é Sul. muito forte. A esquerda branca. E é muito engraçado, porque é isso, é impossível deixar de ser alguém que vem. Que o filme fala do lugar de onde você vem. Porque é uma realidade muito forte. A pessoa que tem uma preocupação social, que tem um pensamento social, mas mesmo assim existem estruturas nela de, eu não sei se é preconceito, mas de coisas assim, de existem estruturas problemáticas. problemáticas. Perfeito, de problemáticas dentro dela, assim. E é muito bom isso, é um filme muito rico. Pô, a gente falou da cena do Bacurau, na cena do Not Speak Brazilian Here. Muito parecido também com o momento que o Roberto Carrão, né, que faz o menino do MBL, assim, total menino do MBL. Total. Ele chega nela, não, você que é uma mulher de pele mais escura. E dá nesse, sabe, o racismo dele, que ele vislumbra o racismo que ele sente, sabe? Que tem essa coisa, né, do Kleber inserir esses personagens que representam uma ferida social muito grande do país. Como o patriarca do Som Redor lá, que tem uma cena que ele fala com o Ilan de Santos, ele nem olha pro Ilan de Santos, assim. Sim. Tanto o tamanho de desprezo que ele sente pelo Ilan de Santos, e que ele nem fala com o irmão do Ilan de Santos, que é negro. Então você vê como ele constrói essas feridas sociais dos filmes dele, assim. E curtas incríveis também, eu recomendo muito o Vino Verde, que é um curta fantástico, eu gosto muito. Eu vi ele na faculdade. É engraçado, o primeiro curta que eu vi do Kleber, anos atrás, eu era uma criança, é o primeiro curta dele de verdade, que é o da Garota de Algodão. Eu vi recentemente, muito bom. É engraçado, porque é muito o que o Kleber era naquela época. Ele era um crítico de cinema do jornal. Tem isso também. Que gostava de filme de horror. Cinema de gênero, que dentro de Recife é uma questão, dentro da visão pernambucana é uma questão, cinema de gênero. De elitismo, assim? Não, é uma questão enfim. É uma discussão longa. Mas existe um certo preconceito com cinema de gênero por aquelas bandas. Entendi. E até a discussão do que de fato é cinema de gênero, sabe? E até que ponto essa visão de cinema de gênero, do que é cinema de gênero, é problemática. É problemática. Mas enfim. Ele pega uma lenda da mulher de algodão e faz um curtinho, assim, uma coisa que todo mundo cresce ouvindo por lá. Então, assim, ele tem... É um curta que eu acho muito simples, com pouco dinheiro, pouco recurso, mas eu acho bem legal, assim. Bem bacana. É bem pequenininho. Então é isso, Carissa, foi um prazer te ter no meu canal. Eu tava querendo isso muito, a Carissa é uma das melhores amigas que eu fiz nessa internet, assim. É uma pessoa incrível, assim, uma das pessoas que... Tudo pra você, sério, você é tudo isso também. Uma das responsáveis por eu fazer esse canal, que mais me apoiou. É uma pessoa que eu admiro tanto profissionalmente, como pessoa, como ser humano. Então é muito bom ter você aqui, Carissa. Eu tô muito feliz de estar aqui, porque é isso, eu gosto muito de saber que esse canal existe, eu admiro você e tudo que você estuda e fala sobre cinema, então... É isso aí. Fala onde as pessoas podem encontrar você. Bom, no meu canal, que como foi comentado aqui no início, é muito criativo o nome, Carissa Vieira. Acho que ele vai deixar o link em algum lugar, a gente fez um vídeo lá pro meu canal também. E no Instagram e no Twitter, que é Caricinha Vieira. Então eu tô sempre falando muito no Twitter e mostrando algumas coisas que eu assisto, lugares que eu vou... eventos sobre cinema, séries, no Instagram também. E tem outros papos nossos no Twitter também. Sim, a gente discute muito sobre filme, sobre a vida, sobre tudo. Sobre tudo. E reclamando muito desse governo fascista. Sim, por favor. E aí, bem, se encontrar aqui, minhas redes estão aqui na tela e tal. É só me seguir, me sigam, por favor. Como eu já falei, se inscrevam no canal. Assine o sininho aqui, ative o sininho. Ative o sininho e comenta aí embaixo, comenta, com a gente. Fala da gente, por favor. Fala o que vocês acharam do filme, fala o que vocês acharam do nosso papo. Vamos fazer a discussão render. E aí compartilhem esse vídeo na rede social de vocês, recomendem. E aí, gente, foi um prazer fazer esse vídeo, um prazer ter a Carissa aqui. Tudo de bom pra vocês e viva o cinema brasileiro, é isso aí. Viva!